De onde o senhor presume que tem autoridade para pregar, funileiro? Das Escrituras, senhor. Verdade? As Escrituras nos dizem: se algum homem ministrar, deixe ele fazê-lo com a habilidade que Deus concedeu a ele. Claro que o senhor deve conhecer essa epístola de Pedro. Eu sou um juiz e não do clero. Sendo assim, o senhor tem o direito de exercer este dom na privacidade da sua própria família. Caso contrário... Do contrário? Não pode! Ainda assim, a palavra de Deus me força a dividi-la com os outros. A sua palavra conflita com o que Deus diz. Agora, basta! Terá 3 meses para pensar a respeito disso, funileiro. Na prisão. E então decidirá se deseja se submeter à nossa decisão, que é atender à paróquia local e abandonar a sua pregação e os textos contínuos. Se recusar, o senhor será banido do estado e, se for encontrado de novo na Inglaterra, será pendurado pelo pescoço até que esteja morto. Mas... Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Cinema e Fé Cristã. Hoje vamos continuar tratando de alguns aspectos correlacionando a nossa fé com o cinema. E lembrando sempre que aqui no canal nós temos um outro curso que se chama Filosofia e Fé Cristã, onde analisamos a filosofia no seu formato mais tradicional, acadêmico, com a nossa fé. E este curso sobre cinema, que ora tratamos, é na verdade uma extensão do outro curso, porque o cinema traz inúmeras cosmovisões, inúmeros valores por detrás dos mais variados roteiros, quer seja em filmes ou em audiovisual. E a filosofia ela nos ajuda a identificar quais são essas cosmovisões. E aí podemos então passar a assistir filmes com mais sabedoria. O filme, na verdade, é algo grandioso. Não só um filme como o audiovisual de uma forma geral, mas o cinema, ele nos traz produções que são grandiosas. Eu elenquei aqui algumas características, tanto quantitativas quanto qualitativas, deste ato de produção de filmes, por exemplo. Então, em um sentido qualitativo, um filme ele nos traz a dimensão de aparência, sentimento, visual, som e o impacto dramático. Já no sentido quantitativo, no que diz respeito às pessoas envolvidas, nós temos o organizador do set, a equipe de produção, os atores, os auxiliares, diretor, o autor, produtor, diretor executivo e supervisores gerais. Mesmo diante de todos esses aspectos quantitativos e qualitativos que citamos, podemos dizer que, se a história não for boa, de nada vai adiantar. A história do cinema tem exemplos de que muitas vezes as duas coisas não andaram juntas. Muitas vezes se teve recursos financeiros, profissionais adequados, bem preparados para produzir um filme, por exemplo, mas a história não era boa. Assim como também, muitas vezes se teve histórias boas, mas sem os recursos financeiros, o recurso material, as pessoas qualificadas para realizar tal empreitada. Então, nesse sentido, é necessário ter as duas coisas, mas o principal, o primordial, é realmente a história. O filme é também uma outra peça-chave. Ele está no topo da lista de criação, porque ele é o único que é capaz de criar do nada, de criar ex nihilo. É o único que tem uma folha de papel em branco à sua frente e consegue, então, a partir dali, criar. E, nesse sentido, é onde o aparentemente simples ato de contar uma história se torna o mais importante elemento do processo de criação. Porque, como dissemos, sem uma boa história, não adianta ter os recursos financeiros
ou maquinário, profissionais capacitados. E é nesse sentido que observamos, quando vamos às Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo nos falou acerca do reino de Deus não de uma forma direta ou com argumentos abstratos, mas ele nos contou histórias. Ele nos falou do reino de Deus a partir de metáforas, que vão desde metáforas, por exemplo, da culinária, até metáforas da agricultura. Há duas frases de Brian Godawa, no seu livro Cinema e Fé Cristã, que exemplificam bem o que foi falado. A primeira nos diz que uma história nos capacita a entender uma realidade transcendente que não seríamos capazes de perceber de outra maneira, com a mera abstração racional. O drama dá vida às questões cotidianas. E a segunda frase nos diz: grandes filmes são como sermões narrativos. Eu posso ter, por exemplo, um argumento filosófico, abstrato, racional, como o de Sócrates. Só sei que nada sei. E a partir do estudo da filosofia antiga e da história da filosofia, eu vou procurar entender o que significa isso. Mas se eu coloco isso num filme, não necessariamente tratando de Sócrates ou de filosofia, mas se eu coloco esta ideia, e aí a ideia mais próxima possível da de Sócrates dentro de um filme, dentro de uma narrativa, com uma determinada trilha sonora, com uma determinada composição de imagens e fotografias, aí sim me parece que será muito melhor entendida essa ideia. Uma outra frase do Godawa diz o seguinte acerca disso: os filmes colocam carne no esqueleto das ideias abstratas. É mais ou menos isso. Eu tenho uma ideia abstrata, mas ela é meio que vazia, ou de obscuro entendimento, muitas vezes. Mas se eu produzo uma narrativa em torno disso, é como se eu estivesse colocando carne. Essa é a ideia que o Godawa nos traz. E é isso basicamente que estamos procurando trazer aqui neste canal e nessa série em específica. Mostrar que existe uma história por detrás das histórias. Assistir filmes não pode ser um mero ato daquilo que eu costumo chamar de um glutão cultural. Alguém que senta e assiste a uma grande quantidade de filmes sem se importar muito com os valores e sistemas filosóficos que estão por trás ali. Claro que não vamos tornar o ato de assistir um filme enquanto um processo cerebral, um processo reflexivo dialético. Não se trata disso. Muitas vezes a pessoa quer assistir um filme porque quer passar momentos agradáveis em torno de um audiovisual, em torno de um filme, mas é necessário que se perceba que por detrás dos filmes existem valores. E aí analisar esses valores é interessante para que você perceba quais são os valores que são edificantes, quais não são edificantes, e esse é um processo que parte realmente da consciência de cada um, obviamente, à luz das Escrituras Sagradas. Ficamos por aqui. Que a fé venha a pensar e a razão venha a crer. Um fraterno abraço e a paz de Cristo para todos.